Gustavo, meu time não tá comprometido. Tudo depende de mim nessa empresa. Meus queridos, essas são frases muito ouvidas nas empresas. Muitos líderes reclamando e gerando essa necessidade de dependência do seu time para com eles para que as coisas aconteçam, senão nada acontece. E eu vou te falar uma coisa. Isso realmente é uma realidade que acontece em muitas empresas e em muitas áreas. Mas isso precisa ser eliminado e tem como ser resolvido quando a gente estrutura uma gestão de forma adequada. E aqui, se você quiser resolver esse problema e ter ali um passo a passo de como fazer isso, fica comigo aqui até o final que nós vamos trabalhar isso nesse vídeo. Muito bem, vamos entender os fatos então, para a gente construir o passo a passo para transformar esse problema em solução. Por que acontece isso na grande parte das empresas? Infelizmente, no Brasil, uma parte significativa das empresas promovem bons profissionais para cargos de liderança, mas não preparam adequadamente a questão de gestão comportamental, gestão de pessoas. O que acontece em grande parte é o seguinte: você é um bom profissional, desempenha bem, é promovido. Mas já ouviu aquela máxima de que promover um ótimo profissional e ganhar um péssimo líder? Acontece isso muito por falta de preparação. Porque é o seguinte, quando a gente se torna líder, a gente era muito bom ali numa função técnica ou exatamente o que você desempenhava. Só que quando você se torna líder, você tem pessoas abaixo de você que agora você precisa gerir comportamentos humanos. Né? E esses comportamentos humanos é o que a gente chama de aspectos soft, não mais hard. Hard são as questões técnicas que você já era bom naquilo. Né? Então você sabe bem, você sabe desempenhar, sabe ensinar as pessoas. Mas se você ficar apenas nesses aspectos hards, técnicos, você vai se manter ali apenas como uma liderança operacional e não estratégica. E adivinha só, uma liderança operacional não cresce, não é promovida, muita dificuldade, isso acontece e dificilmente é considerado para outros níveis. Né? Agora, uma liderança estratégica já tende a subir rapidamente, ganhar mais, ter mais oportunidades, desenvolver seu time, ter mais reconhecimento, mais confiança e assim por diante. Então, cabe a você escolher onde você quer ficar. Você quer continuar reclamando do seu time? Ah, meu time não desempenha bem. Ou você vai fazer a diferença e assumir o protagonismo da gestão estratégica para construir um time de alta performance e você ser levado a novas posições, tá? Então, mensagem dura e crua aqui. Para de reclamar e assuma o protagonismo para criar a diferença no seu time. De que forma? Se você já está entendendo aqui comigo que precisa agora gerir comportamentos humanos, a primeira coisa é parar de reclamar e pôr a culpa nos funcionários, tá? Porque eu vou falar uma frase que eu quero que vocês anotem agora, nesse momento, tá? O seu time é o reflexo da sua liderança. Se você não sabia isso, é importante você quebrar paradigmas na sua cabeça e ter esse conceito muito claro. O comportamento do seu time, ele é baseado em como você, líder, se posiciona e gere as pessoas. As metas, os indicadores, os comportamentos, a sua posição como líder influencia e muito como o seu time se posiciona, se comporta e age e faz. Tá? Já está percebendo aqui que a transformação começa com você. Então você precisa transformar o seu posicionamento, o seu comportamento, a sua forma de gerir para gerar um engajamento e motivação maior do seu time. Sem contar que, veja só, se você não é dono da sua empresa, né, responde para um chefe, uma chefe, você pode ficar o tempo todo justificando. Ah, por que eu não bati a meta? Ah, porque as pessoas estão desmotivadas, porque faltou recurso, ah, porque não tem mão de obra. Não importa qualquer que seja a causa que você esteja ali justificando. Ninguém quer ter ali um profissional abaixo, um líder, que fica justificando por que não bateu as metas. Eu quero, como dono da empresa, ou diretor, ou gerente, que meu líder faça a diferença para gerar resultado e me traga soluções e não fique reclamando e trazendo problemas. É isso que eu espero e é esse tipo de líder que eu vou promover, entende? Então, beleza. Com isso claro, mais uma frase para você anotar. Então você precisa assumir o protagonismo da gestão, tá bom? Sai da zona de conforto. É você que tem que mudar. E agora a gente vai falar então como que a gente pode mudar esse aspecto. E aqui vem agora um passo a passo para você seguir, pôr em prática e já começar a gerar resultado. Começando. Você vai pegar e vai listar todas as atividades que o seu time faz, uma por uma. Pega lá. Se for difícil listar de uma vez, pensa pessoa por pessoa e você vai listando lá. O João faz isso, 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 aquilo. A Maria, isso, aquilo. Você vai listar todas. Muito bem. Com todas as atividades ou funções listadas, você vai agora colocar ela numa planilhinha de Excel, pode ser. Se você quiser fazer no caderno, tudo bem, mas recomendo que seja no computador, né, no Excel. Você vai listar ela em colunas, cada função vai ser uma coluna, cada atividade, e você vai colocar o nome das pessoas do seu time. Tá? E aí você vai fazer a seguinte combinação de avaliação. Cada pessoa, quanto que ela está habilitada e capacitada para desempenhar cada uma dessas atividades? E aí você vai fazer pode ser uma classificação que eu recomendo que seja de 0 a 100, né? Esse é o que nós estamos construindo, chama-se quadro multifunções,
E para você poder dar as notas, nós vamos fazer o seguinte, nessa escala de 0 a 100. 0 significa a pessoa que nunca teve essa experiência de desempenhar essa atividade, nunca teve treinamento, não consegue fazer sozinha. 25 é uma pessoa que já teve algum contato, já fez alguma vez, mas tem muita dificuldade, precisa de ajuda. 50 é uma pessoa que consegue, né, desempenhar e de tempo em tempo precisa de alguma ajuda. 75 é uma pessoa que consegue fazer bem e sozinha. 100% é aquela pessoa expert nessa atividade ou função e até mesmo está capacitada para ensinar outras pessoas, tá bom? Então você vai pegar de novo nome das pessoas, as atividades, fazer esse quadro multifunções fazendo essa classificação. Próximo passo com isso, você vai analisar esse quadro multifunção e perceber as atividades que estão carentes de pessoas capacitadas para fazer as atividades. Isso vai te dar um monte de oportunidades, inclusive, até para mitigar risco de quando um funcionário só tem um cara que faz, ou uma mulher que faz aquela atividade, e ela sai de férias, ela tem um problema. O que acontece com a empresa ou com a sua área, né? Então você precisa identificar essas oportunidades e riscos também, para você criar um plano de capacitação das pessoas, tá? Para cada uma delas estar habilitada para fazer essas funções. Às vezes tem uma pessoa que está numa função, mas ela está ali com 25%, ela está muito pouco preparada. Então por isso aqui pode ser o motivo da baixa performance, por exemplo. Então você vai fazer essa análise e criar um plano de desenvolvimento e capacitação das pessoas, tá bom? Outra coisa, nessa análise, você também precisa ver, é uma oportunidade de você avaliar se quem tem conhecimento em cada das funções está na posição correta. Às vezes eu tenho ali uma pessoa que ela está habilitada a fazer uma outra atividade que não é o que ela está fazendo hoje. Então, também é uma oportunidade de fazer deslocamento de posições de acordo com a capacitação de cada um, tá bom? Então, também é essa oportunidade de fazer essa gestão. Vamos para o próximo passo. Mas antes de falar o próximo passo, eu quero que você entenda uma coisa. Tem dois motivos principais de por que uma pessoa não tem uma boa performance ou está com um baixo resultado ali no trabalho. Ela não tem um conhecimento e capacitação suficiente, que é o que a gente já vai matar essa problemática aqui com o que a gente acabou de falar, com esse plano de desenvolvimento. E dois, se ela tem o conhecimento e capacitação, ela está com baixa performance, então esse segundo motivo significa que ela está desmotivada e com baixo engajamento. E esse próximo passo nós vamos atacar esse problema, da falta de motivação e engajamento das pessoas. Como que você vai atacar isso? Então, esse próximo passo consiste em você estabelecer rotinas de reuniões individuais com essas pessoas. Na realidade, você deveria ter rotinas de reuniões individuais com todos os membros do seu time. Mas vamos focar aqui agora mais no seu problema, para você gerar boa performance. Então, para essas conversas individuais com essas pessoas, você precisa manter um diálogo aberto. O que é isso, né? É você dar a oportunidade da pessoa falar também o que ela está pensando, mas estrutura, né, para dar uma orientação. De que forma? Então, você pode falar de como que ela está se sentindo no trabalho, quais são as dificuldades que ela tem para bater as metas, o que ela está enfrentando hoje, nos aspectos profissionais e também pessoais, afinal de contas, uma coisa influencia na outra. Às vezes um ótimo funcionário, uma ótima funcionária está com um problema pessoal, familiar, que está causando de uma forma pontual aquele problema. Alguém foi atropelado, alguém está doente, então a gente precisa atuar e saber que é uma situação momentânea que vai ser resolvida, ou então como que a gente líder pode influenciar positivamente para ajudar essa pessoa, né? Então, entender aspectos pessoais e profissionais, perguntar para ela, então, novamente, né, quais são os desafios e também quais são as oportunidades que ela enxerga. Às vezes ela está desmotivada porque ela não vê progresso na empresa, né? Ela não vê o propósito, um significado, alguma coisa positiva. Então, escute dela, porque isso também vai te alimentar de informação como líder. Como que você pode ajudar essa pessoa a crescer, a sua equipe crescer, você crescer, a empresa crescer, né? Veja uma coisa, as pessoas elas também têm desejo de serem reconhecidas, tá? Então, o fato de você estar dando atenção para a pessoa, para o seu membro do seu time, já é uma aproximação positiva, um engajamento que começa a gerar de você como líder e a pessoa como liderada para com você. Isso, naturalmente, com o passar do tempo, gera mais confiança e respeito em você como líder, tá bom? Então, esse era o passo que você vai estabelecer, criar essas rotinas de reuniões individuais e ter essas conversas abertas para poder agir de forma diferente. Beleza? E com essas conversas individuais com essas pessoas, então o outro passo é você, então, de fato, identificar qual que é o estilo e o que motiva e desmotiva cada uma dessas pessoas. Você precisa ter isso. Anota isso, deixa isso reservado, né, para você, para que então, como último passo, você ajuste o seu estilo de liderança. Você vai ajustar a sua comunicação, você vai ajustar a forma como você se posiciona, a forma como você cobra ou não cobra, a forma como você está mais ou menos próximo de um ou outro funcionário, porque as pessoas são diferentes, então algumas você precisa estar mais próximo, você precisa soltar mais, umas você precisa dar mais desafios, outras menos, passar mais segurança, e com essa proximidade do seu time, você vai ajustar esses aspectos soft da liderança. E
vai passar a reportar resultados melhores construindo um time de alta performance. Legal? Então, para a gente resumir o que a gente viu hoje, em 3 etapas, nós falamos o seguinte. A gente começou destacando que você, como líder, precisa ser protagonista para gerar transformações e parar de ser aquele líder reclamão. E podemos resumir também que, se você desenvolve seu time cresce, você, como líder, vai crescer, ter novas oportunidades. E terceiro, passamos um passo a passo para você pôr em prática e começar a gerar resultado. Então agora eu nem preciso dizer, né? Se você gostou, deixa o seu joinha aqui, se inscreve no canal e compartilha com quem pode precisar dessa informação para poder crescer na carreira. Forte abraço, nos vemos em breve.